Muito bem, nosso áudio já foi. E agora chegando a nossa imagem. Podemos começar, Paulo? Olá, estamos aqui em mais um encontro discutindo arte aqui no Projeto 8 e hoje com a equipe da casa. Então, olá, Aline, Edel e Fred, tudo bem, gente? Boa noite, Tudo bom? Paulo. Beleza, tudo certo. Boa noite, Paulo. E hoje a gente vai conversar sobre arte e educação. Aproveitando que a nossa equipe aqui é formada de professores, eu sou o que menos tem experiência em sala de aula de curso regular, né? Mas nossos colegas aqui têm mais essa experiência. Minha experiência é mais em aulas por internet individual, de comunicação. Então, acredito que eu vou ser mais um ouvinte do que um palestrante hoje aqui. Tá certo? Bom, então acho que para começar, a gente tem que começar definindo o que é arte e educação, qual que é a diferença do contato com a arte na escola, de outros ambientes, e o que a arte e a educação deve almejar. Tá certo? Quem gostaria de começar? Eu posso começar, se todo mundo não se importar. Então, a gente tem que pensar que, assim, o ensino básico, ele vai dar ferramentas para que as crianças, né, se desenvolvam e desenvolvam todas as suas potencialidades e habilidades. Então, cada um tem um tipo de inteligência. Hoje a gente fala muito de múltiplas inteligências. Então, cada disciplina, ela tem esse cuidado de desafiar e de estimular que essas habilidades apareçam. Então, tudo isso vem de encontro ao que é o ensino básico. Então, ninguém vai sair, aprendeu matemática no ensino fundamental, vai ser um matemático. Ninguém aprende português e vai ser um escritor. Né? Pode acontecer, a gente sabe disso, mas às vezes quando a gente fala, estou aprendendo artes, muitos alunos falam, é para aprender a desenhar, para ser desenhista? Não, peraí. Assim como você não aprende matemática para ser matemático, você não aprende artes para ser artista, não no ensino fundamental, né? Então, a arte, ela vem com esse cuidado, principalmente com a criatividade. Andam juntas, né? Nem toda pessoa criativa vai ser um artista, mas todo artista, minimamente, ele tem que ser criativo, né? E é uma das coisas que já nascem com a gente. Nenhum outro animal cria como seres humanos. Nenhum outro animal transforma o mundo como seres humanos transformaram, né? Então, a gente vê que a história, ela tem o quê? Coisa de 6.000 anos? Um pouco mais do que isso. Mas a história da arte tem 40.000. Porque a arte, ela é muito anterior. A gente já criava muito antes de escrever, muito antes de ter noção do que é história, né? A gente já documentava com as pinturas, com as esculturas nas cavernas. Então, eu acho que é uma habilidade que nasceu junto com essa inteligência, né? O Einstein falava uma frase que eu adoro, que é assim, a criatividade é a inteligência se divertindo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu acho que isso tem tudo a ver com o porquê de se aprender arte na escola e no ensino básico. É interessante isso que você está dizendo, porque vai de encontro com o que o Horácio já dizia lá atrás, né, dos gregos, que a arte para ele era uma ferramenta didática e era a melhor ferramenta didática porque para ele não se aprende de melhor forma do que através do entretenimento, né? Então, que a gente até já discutiu em outro dia aqui. Então, esse lado de que arte é uma linguagem, são ferramentas que você desenvolve e que te ajudam, seja lá em qual atividade você for desenvolver, mas o desenvolvimento não apenas da criatividade, mas do próprio senso estético, né? Eu acho que é algo realmente que a gente tem que buscar, e o senso estético e ético também, né? Tudo isso que a gente consegue ensinar através de arte. E você pontuou bem que é importante a gente diferenciar o que é uma aula de artes para um ensino
fundamental e médio, e o que é a formação de um artista, né, que são coisas diferentes, e é bom pontuar. O que você tem a falar sobre isso, Edel? Só um minuto. Vou espirrar. Então, assim, o que eu acho sobre isso, Paulo, é que, culturalmente falando, a história da educação no nosso país, ela tem uma forma tanto quanto conturbada desde o início, né? Acho que a educação chegou aqui, nós fomos constituídos enquanto colônia, e a educação chegou aqui desde o início com o intuito de profissionalizar as pessoas, né? E a educação ela tem trazido esse peso. As pessoas estão na escola com um intuito profissionalizante. Então, esse olhar de que o que se aprende na escola, visando a formação para um trabalho, seja ele qual for, é muito equivocada, porque o ensino ele prepara para a vida e para o mundo, ele não prepara para uma profissão. Então, eu acho que de uns tempos para cá, as pessoas têm olhado para a questão da educação de uma forma diferenciada. A escola, ela constitui o indivíduo enquanto indivíduo social, e aí a grande formação que eu acho que acontece na escola se dá pelo convívio social, né? O indivíduo se constitui no meio. E acho que a arte, então, dentro desse papel de formar o indivíduo para a vida e para o mundo, tem um papel fundamental, porque a arte tem o dom de sensibilizar, a arte tem o dom de criticidade, de trazer a crítica, um olhar crítico para os assuntos do cotidiano e da vida. A arte tem, como forma de linguagem, a pessoa pode se expressar de uma forma sensível, através de imagens, de sons, das várias linguagens artísticas. Então, ela prepara o indivíduo para esse convívio social, para a vida, para o mundo. Então, acho que essa mentalidade dentro da escola começa a mudar. Acho que é um caminho que a gente iniciou, mas que tem um caminho enorme pela frente, de que eu não estou na escola para o objetivo de me profissionalizar. Isso é consequência. É claro que você se prepara, mas a profissionalização é uma consequência, não é o objetivo em si. O objetivo em si é a constituição do indivíduo enquanto parte de uma sociedade. Então, acho que a arte tem um papel fundamental nesse sentido, que ela prepara o indivíduo para a vida e ela prepara esse indivíduo de uma forma sensível, né? Ela não faz com que o indivíduo olhe só para as coisas com um objetivo específico, e aí a gente vai pensar na questão monetária, na questão do que eu quero ser para ganhar dinheiro, não. É como que eu me comunico, como que eu me constituo. E como é uma matéria, uma disciplina que ela possibilita o coletivo, porque muitas coisas podem se fazer dentro de uma sala de aula através das atividades coletivas, né? Da troca com o outro, mesmo que seja uma atividade individual, quando você vai expor para o outro, como você se expõe, como o outro te enxerga, isso eu acho que possibilita, diferente de outras matérias que são muito individuais, que o estudante ele senta ali, ele vai fazer aquilo ali só ele com ele mesmo, a arte possibilita essa troca e essa constituição de um integrante parte de uma sociedade. Concordo que a arte tem um papel fundamental na formação de um cidadão, né, para conseguir ter plena sua atividade dentro da sociedade. E dentro disso, eu gostaria de citar uma experiência que o Augusto Boal narra no livro Teatro do Oprimido dele, que ele comenta sobre, se não me engano, é no Peru, uma atividade educacional que eles estavam fazendo um trabalho que também envolvia a alfabetização, e a tarefa era se alfabetizar também através da fotografia. E você teria que tirar uma foto contando aonde você mora. A pergunta é, a missão era, traga uma foto contando aonde você mora. Muita gente trouxe foto da casa, né, do prédio, do bairro, da pracinha, e teve uma pessoa em especial que trouxe a foto de um bebê com uma ferida feia na boca. E aí, como é que essa ferida explica o que é a casa dessa pessoa? E aí veio a explicação de que essa pessoa mora num lugar muito difícil, em que há muitas mães solteiras, essas mães não têm com quem deixar a criança, bebês, então os bebês passam boa parte sozinha. E nessa região também não tem muita higiene, e há infestação de ratos. Então,
o lugar que a pessoa mora é um lugar onde ratos roem a boca de crianças. Bom, para quem não sabe, hoje eu dou aula no Céu Heliópolis, é a maior favela da América Latina, mas eu já dei aula em outros lugares também, e eu já tive estudantes que chegaram feridos por mordida de rato. Eu tenho hoje um estudante que o pai faleceu de leptospirose. E é tão maluco a gente pensar isso, né? Como hoje alguém falece com uma coisa assim. E acontece. É incrível, porque a gente vive dentro de algumas bolhas, né? E a gente não. Muitas vezes a gente perde a perspectiva de quantos Brasis, né, existem dentro do Brasil. E de quantas realidades distintas e às vezes absurdas que fogem até a nossa imaginação. Quando a gente não entra em contato com isso, né? Eu também passei 6 anos dentro da sala de aula. 4 desses 6 anos numa escola pública, também de periferia, e posso compartilhar muitas histórias também, embora a Edel e acho que a Aline já estão há muito mais tempo, eu realmente, por alguns motivos, pulei fora do barco. Né, assim, realmente não consegui, né? Mas assim, essas histórias elas são comuns. As realidades são absurdas. A gente tem quase que parece que as pessoas vivem em outras épocas, assim, né? Vivem em realidades completamente paralelas, onde coisas que a gente, enfim, que a gente já, como enquanto sociedade, enquanto parte da sociedade já conseguiu se livrar ou já conseguiu resolver muitos males e tal, essas pessoas ainda continuam enfrentando coisas que a gente enfrentava, de repente, há 200, 300, 400 anos atrás, e faz parte da realidade dessas pessoas. E isso ainda existe no Brasil, por conta do Brasil e no mundo, né? Mas a gente pode falar mais especificamente aqui do Brasil, que a gente conhece melhor, porque somos nascidos aqui, vivemos a maior parte da nossa vida aqui. Acho que essa realidade ela teve agora um agravante com essa pandemia, né? Sim. Então a gente já vivia uma situação de calamidade, de miséria, de diferenças sociais gritantes, e a pandemia agora fez emergir o caos da nossa sociedade e trouxe em voga para o mundo, né? Porque a gente, enquanto professor dentro da sala de aula, a gente sempre teve contato com essa realidade. Então, a nossa consciência e crítica social é muito forte, lidar com isso também não é fácil. Mas acho que essa pandemia trouxe essas situações de forma escancarada para o mundo, né? Sim. E aí as pessoas começam a se perguntar o que vai acontecer com a educação a partir dela, né? E antes do Paulo voltar a gente para o centro do debate, voltar nos colocar de volta no tema, mas acho que é interessante pensar nesse parâmetro, né? Nesse parêntese que a gente fez, perdão. O que tem a ver a gente falar, né, de desigualdade social quando a gente fala de arte, fala de educação? Absolutamente tudo. Tudo a ver. Né? Tudo. Porque eu acho que a base, e eu acho que a gente que teve, nós aqui que temos durante nossa vida, vivemos esse processo, né, de ser artistas, de ser educadores, e de pensar em educação, de pensar em arte, pensar em educação, a gente, acho que vai concordar aqui entre a gente que cada vez mais a gente percebe a relação direta, né, da educação com a desigualdade social, né? Assim, essa relação do desenvolvimento da educação e da importância da educação para realmente mitigar, para realmente buscar solução e buscar amenizar essa grande desigualdade que a gente tem no país, e que eu tenho a impressão, ouvindo as pessoas, acho que todos os setores estão começando a entender isso, até os um pouco mais conservadores. Os totalmente conservadores não, né? Mas enfim, eu já ouço pessoas, digamos assim, de setores produtivos considerados mais conservadores, já falando sobre desigualdade social, o que já é um certo avanço, digamos assim. Mas, enfim, o Paulo vai nos centralizar de novo. Deixa eu até só pontuar. Eu só queria só colocar uma coisa. Eu já te dou a palavra. Só porque tem a ver justamente com essas coisas que vocês estão falando, né? E da experiência do Boal que eu relatei, porque, assim, diante de tanta dificuldade social, de tanta coisa, por que justamente se pensar e estudar arte quando aparentemente há coisas muito mais urgentes para falar, né? Essa é uma discussão que atualmente foi novamente levantada. A gente achava que já tinha
sido superada, mas o tempo todo a gente tem que reafirmar para reconquistar as coisas. Então, o que é que a arte traz para o indivíduo que faz com que seja urgente se aprender arte, mesmo num país de terceiro mundo, num ano de pandemia? Então, eu queria só juntar ali, fechar o que a Idel falou e um pouquinho o que o Fred falou e o que você trouxe. Que assim, querendo ou não, a arte é comunicação. A gente já falou em outro vídeo, né? Que a arte é essa maneira mais fluida de se comunicar, né? Porque uma pessoa que ainda não tem a racionalidade, né? Que não tem esse intelecto tão bem elaborado, ela às vezes pode não ter muita facilidade de verbalizar os sentimentos, as sensações e como ela lida com as situações. Mas através da arte, através de um desenho, você pegou uma fotografia para exemplificar isso muito bem. Você torna o canal muito mais direto, muito mais preciso, né? Então, quando você pega crianças nessa realidade e você pede para fazer um autorretrato, um retrato da família dela, eu acho que a arte, ela traz esse lugar de você escutar o seu aluno de verdade, porque muitas disciplinas, elas já têm toda uma carga de conteúdo, e o conteúdo da arte, ele é construído com a criação, com a criança. Então, você o ouve, senão não se constrói, senão você só está incutindo de novo, né? E outras disciplinas, eu não vejo essa facilidade de escutar o aluno tão nítido como eu vejo na arte. Na arte ele se coloca. Então, se você pede para ele criar uma música, essa música vai falar dele. Por mais que ele pense em vários temas, ele não vai conseguir pensar num tema que não faça parte da realidade dele. Ele não vai conseguir fazer um desenho que não tenha a ver com ele. Então, querendo ou não, tudo que a gente faz, a gente se coloca. E aí eu acho que a arte, ela traz esse lugar que o Paulo Freire falava muito, né, da gente tomar cuidado para não... com a violência, uma violência velada, eu esqueci a palavra certinha, mas que assim, é quando a gente traz a nossa realidade, o que a gente julga que é o certo, a nossa verdade, e joga no aluno ali, e ele tem que dar conta daquilo, quando a realidade dele é muito diferente. Então eu acho que a arte, ela inverte esse processo, porque tem que partir dele, é a criação dele. Então eu acho que ela é necessária, inclusive, para o que hoje se fala muito e está muito na moda, que é a educação emocional. Porque como é que você como a Idel colocou muito bem, você educa esse ser humano para a sociedade, para estar nesse mundo. E como é que você faz isso sem lidar com as emoções desse ser humano? Então, eu acho que a arte, ela ajuda nesse processo de autoconhecimento e construção, sabe? Eu acho que essa questão, Paulo, que você falou, da gente ter que sempre justificar o porquê, né? Por que se deve estudar arte? Ninguém pergunta por que se deve estudar matemática. Ninguém pergunta por que se deve estudar português. Ninguém pergunta por que se deve estudar qualquer disciplina que seja, mas a arte está tendo sempre que mostrar que é útil e necessária. E acho que é exatamente pelo viés ao contrário, né? Porque eu acho que quando a gente traz o estudo da arte, a gente está sempre, de alguma forma, trabalhando as questões contemporâneas, e isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso para quem está no alto, que deseja uma sociedade que seja comandada. Então, a arte, como ela trabalha com o tema atual, porque o currículo das outras disciplinas, eles são fechados, e se você for olhar para um currículo de matemática, por exemplo, o conteúdo e o objetivo a ser trabalhado, ele está lá desde sempre, ele não se modifica, porque é uma coisa racional, né? E diferente da história, a história ainda traz a contemporaneidade, mas bem superficialmente, a gente sempre fica nas questões mascaradas, né, da nossa Constituição aí, enquanto colônia, de uma forma totalmente deturpada. E a arte não, a arte ela traz aquilo que está acontecendo naquele momento, então você traz para a sala de aula as discussões que estão acontecendo naquele momento de forma crítica, para que o indivíduo olhe para aquilo que está acontecendo, para que ele se enxergue naquele momento, para que ele tenha consciência de qual é o papel dele diante da sociedade, o que ele pode fazer para mudar isso. E isso incomoda e preocupa muito. Eles não querem que um indivíduo saia de uma escola pensando diferente daquilo que eles propõem. Então, a gente tem sempre que estar brigando para
é uma luta diária, constante, para justificar aquilo que é o óbvio, né? É o óbvio. A gente está formando um cidadão sensível, crítico, que tem um olhar diferenciado e que sabe se comunicar através de diferentes linguagens. Então a gente tem que justificar. Mas para que isso? Mas por que isso, né? Como Mas assim? assim, você diz que é o óbvio, então por que justificar o óbvio? Acho que é importante a gente perceber que, assim, para nós, realmente é óbvio, mas não é óbvio para a grande população. E para a grande Sim. população é óbvio o uso da matemática e do português. Mesmo o português que te ensina a ler e escrever. Sim. Literatura... Não interpretar necessariamente. Literatura já pode começar a ser questionada. A questão é aprender palavras, né? É aprender mais... Instrumentalizar, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é justamente... Há um lado também bem concreto até do ensino de arte, que eu acho que precisa estar claro tanto para a gente quanto para a sociedade, para explicar o porquê. Se perder tempo ensinando arte, né, como se fosse perda de tempo, ensinar arte em escola. E tem muito a ver que, assim, como a Aline disse, a arte é comunicação. E comunicação, você tem o papel de emissor e de receptor. E a arte te trabalha os dois papéis. A gente, às vezes, pensa muito que vai te ajudar a ser criativo e se expressar melhor, mas vai te ajudar a ler o mundo melhor. Vai te ajudar a desenvolver uma leitura crítica, a você olhar o cenário e saber, às vezes, se o país está indo numa condição legal, se as coisas, até no seu bairro, na sua sociedade, as pessoas estão se articulando de uma maneira bacana, vai de desenvolver até o seu senso de política, ou seja, influencia em muitas coisas. E isso isso tem a ver com toda a questão da estética também, que as pessoas às vezes acham que estética é simplesmente uma questão da plasticidade, né, de formas, e vai muito além disso, né? E o que você tem a dizer sobre isso, Fred, que está mais quietinho aqui? Bom, hoje eu vou procurar, vou fazer um esforço para condensar um pouco meus pensamentos, vocês vão me ajudando aí. Eu queria mais ouvir a Aline e a Edel, né? Até porque eu tenho até gostaria de fazer algumas perguntas, porque eu tô fora do ensino regular, digamos assim, né? Eu ainda sou professor, mas eu dou aula especificamente de música para algumas turmas e tal. Então existe ainda é arte e educação, obviamente. Eu ainda estou inserido nesse contexto, mas eu estou fora da sala de aula da escola regular, que eu acho que é um ambiente muito importante. Como eu disse, eu fiquei 6 anos nessa sala de aula, né? E para mim foi uma experiência com muitos traumas, obviamente, mas também muito rica, muito importante. Eu saí completamente transformado, né? Como pessoa e como artista, sem dúvida nenhuma, né? Até porque me fez também obrigatoriamente entrar em contato com linguagens que eu não entraria normalmente, porque estariam fora da... Né? Principalmente quando você é músico, às vezes você acha um segmento, e ainda dentro da música você acha um segmento dentro daquele segmento e fica só ali e não expande muito os seus universos. E estar na sala de aula e ter esse contato com os alunos dentro da sala de aula, principalmente na escola pública, principalmente numa escola pública de periferia, com muitos problemas, me fez realmente expandir esse universo e com certeza me mudou como artista e como pessoa. Eu acho que assim, ouvindo a Edel falar, né, sobre a questão do porquê se ensina arte dentro da sala de aula, eu acho que assim, a educação ela tem que ser uma coisa integral e a gente tem eu acho que é um fenômeno que aconteceu dentro da educação brasileira que eu penso da seguinte forma, aí vocês vão poder dizer o que vocês acham. A gente tinha uma educação pública que não era para todos, né? Se a gente pensar 40, 50 anos para trás. Então era uma educação que primava por uma qualidade, porque a escala era muito reduzida dentro da sociedade. Era, obviamente, uma educação voltada para uma determinada, vamos chamar assim, de elite, né? Tem gente que não usa mais essa palavra de elite. É uma palavra difícil a gente pode cair em alguns abismos usando, mas eu, por falta de palavra melhor, vou usar aqui. Então era uma educação voltada para uma elite, para um grupo de pessoas, digamos, privilegiada de várias formas dentro da sociedade. Conforme a gente foi, digamos, o tempo foi passando, né, a história foi evoluindo e todas as questões históricas no Brasil foram se desenrolando, uma ditadura militar, uma redemocratização, essa educação ela foi se expandindo, né, ela foi tentando atingir outros setores da sociedade.
E hoje em dia a gente tem uma educação que atinge uma maioria, assim, a maior parte da população brasileira tem acesso a algum tipo de educação, né? Embora essa educação ainda seja de uma qualidade muito baixa, a grande parte da população tem acesso a algum tipo de educação, pelo menos por alguns anos, né? A gente sabe que tem muita evasão escolar e tudo isso acontece, mas e aí o que acontece? Por falta de planejamento ou, em alguns casos, por um planejamento reverso, né, das autoridades, a gente tem uma diminuição absurda da qualidade, né? E aí é nesse cenário que a educação da arte está inserida. É quase como um processo. Eu me sentia dessa forma, e eu acho que talvez a Edel e a Aline se sintam da mesma forma, elas vão falar depois. É quase como uma forma de resistência, né? Quase como você está lá dentro de um sistema e você está tentando resistir a algo que já está formado. Então, eu acho que o professor de arte ele enfrenta um certo preconceito mesmo dentro da escola. Ele é considerado meio que o café com leite ali entre todas as disciplinas. E você não tem realmente um ser humano completo, você não tem um ser humano, digamos, com uma formação completa, se você não dá a ele acesso às linguagens simbólicas que podem ser, né, a gente pode atingir por meio das artes. Então, assim, é muito importante, né? Eu diria assim, eu quando eu era professor de artes, eu tinha um trabalho muito próximo do professor de filosofia, porque eu sentia que a gente tinha uma proximidade muito grande em relação à forma de pensar o mundo e tal, né? Que é essa questão realmente de buscar, de fazer com que as pessoas se instrumentalizem, né, por meios estéticos, que elas vão entendendo a estética das coisas, mas meramente para instrumentalizar formas de refletir mesmo, de pensar sobre as suas realidades, de formar a sua própria opinião, de enxergar coisas que de repente elas não enxergavam antes. Então isso assim é muito importante, né? Aquilo que a gente falou anteriormente no papo, né, quando a gente falou sobre arte, entretenimento, o que era um, o que era outro, eu acho que está totalmente ligado. A gente tem uma sociedade que a produção artística, a qualidade da produção artística, a imersão nessa produção artística, ela revela um pouco sobre o que é essa sociedade, né? E a gente, bom, sei lá, eu acredito também que a gente vive um pouco uma crise estética, um pouco, né? Não na arte em si, mas dentro da sociedade brasileira. A gente está vivendo várias crises, e uma das crises que a gente está vivendo também é estética, e acho que está tudo ligado. Eu estou fora, né, desde 2014, da sala de aula regular. De certa forma, eu tenho muita vontade de ter contato de novo com esse público, mas não como professor de sala de aula, gente. Assim, eu não sei se eu conseguiria voltar como professor de sala de aula. Então, eu acho que é muito importante para a Edel e para a Aline hoje falarem para a gente como é que está esse cenário hoje, como que a pandemia afetou, o que está acontecendo, né? Eu acho que é uma experiência muito bacana. Então, eu vou fechar aqui a minha fala. E acho que hoje a gente vai mais ouvi-las, de repente a gente faz alguma intervenção aí em algum momento, mas acho que é mais importante a gente ouvir agora quem realmente está na linha de frente nesse momento aí. Sim, juntando com isso que o Fred está dizendo, primeiro eu comentar aqui que temos um espectador aqui, o Alien Force, aqui, dizendo que a arte é resistência, e é importante a gente lembrar sobre isso. Mas o Fred falou uma coisa muito interessante, que eu acho que vocês duas podem explicar bem, e inclusive falando da experiência do dia a dia na sala de aula de vocês. Que a gente mais tem desenvolvido é a noção de que os conhecimentos se misturam, são múltiplos, né? As coisas não acontecem sozinhas. Dentro disso, como é que está essa relação com as outras disciplinas, né? Estão mais abertos os professores hoje em dia? Há um espaço maior para essa intertextualidade, né, entre as disciplinas, ou não, continua cada um no seu quadrado e uns se achando melhores do que os outros e dando tapinha pelas costas? Como é que está hoje? Falar um pouquinho, ali me ajuda aí. Tá bom. O que acontece? Surgiu aí de uns tempos para cá, nas últimas décadas, a história do ensino híbrido, né, da interdisciplinaridade, que as disciplinas elas devem se conversar,
E essa proposta ela surgiu e eu acredito que ela seja uma proposta inicial muito bem-vinda, muito produtiva, só que na prática as coisas são bem diferentes. Então, quando essa proposta chega para incluir a disciplina de artes, ela traz a arte como um instrumento, ela traz a arte como metodologia. Então, eu não vou fazer um projeto onde as linguagens vão se conversar e vão servir para algo maior. Não. Eu vou trazer a arte para que a arte seja um instrumento para eu ensinar a matemática. Eu vou trazer a arte para que a arte instrumente a minha aula de história. Eu vou trazer a arte para que a forma visual complemente a disciplina de português. E aí não é real, não é interdisciplinar, não é verdadeiro. E a gente continua sempre marginalizado, porque a palavra é essa, a arte está sempre à margem de, a serviço de, a um propósito de. E isso é uma coisa que realmente, quando se fala que a arte é resistência, a gente tem que resistir a isso o tempo todo. A arte nunca é vista de uma forma igualitária, né? Ela nunca tem o mesmo peso que as outras coisas. Ela Às vezes nem entre colegas, né, Idel? Sim, é disso que eu estou falando. Não, Principalmente entre colegas que eu colegas. falo de artes mesmo, porque também a gente tem que pensar que, como o Fred levantou, a arte ela se popularizou um pouquinho antes, a arte, ó, a educação se tornou mais igualitária, entre aspas, né, para todos, um pouquinho antes da ditadura. E na ditadura, eles tiraram filosofia, sociologia, ética e um monte de outras disciplinas das escolas e mantiveram a arte não mais como ele colocou, que seria uma parceira aí da filosofia, que tem esse ar questionador. Não, a arte era artesanato, praticamente, desculpa, era técnico. Aline, tem gente, assim, tem vertentes, só um adendo rápido, tentando voltar com essa questão, né? Existem muitos projetos de tirar, sim, filosofia, tirar sociologia, tirar artes do currículo escolar. Colocar religião, né? Vamos pontuar aqui que gostariam de colocar religião. E aí o que acontece? Às vezes entre colegas mais antigos, né? Mais de uma outra época, que tiveram uma outra formação de artes, às vezes a gente também encontra problema, né, Idel? Porque aí a gente tem que desconstruir, porque eles já têm um jeito de dar aula, já tem um jeito da escola esperar por eles, por exemplo, a festa junina. Como assim você não vai fazer a bandeirinha, professora? Mas a outra professora sempre fez a bandeirinha, é da matéria de artes, e aí você fala, oi? Gente, eu sou músico, vocês imaginam como eu sofri com essa parte? Sofreu. Vocês têm ideia? Depois eu posso falar um pouco mais. E aí a gente tem que entender que isso muda toda a configuração, porque assim, o que você entende como arte? Você tem que discutir com seus colegas que tiveram. Pensa, eu tenho colegas que estudaram na época da ditadura, que para eles arte não é a arte que eu tô falando, para eles é outra coisa. E aí é resistência, é puramente resistência, e dentro da escola não seria diferente. É um reflexo, né, Idel? E desculpa ter te cortado. Não. Eu acho que essa questão da arte e resistência, né, do pensar, né, da criticidade ser resistência, resistência a quê, né? Ao que a gente resiste tanto, né? Ao que a gente tem que lutar tanto, né? E aí eu fico pensando na minha formação enquanto integrante de uma sociedade, o que me formou para ser o que eu sou hoje. E o que nos fez nos escolher, né, esse caminho, o caminho da arte, o caminho da educação, que é um caminho muito solitário, inclusive, né? A gente fica tentando encontrar pares entre os artistas, e acho que esse é um dos nossos objetivos aqui, para ter um lugar de fala. E eu acho que e a gente tem que olhar para essa situação como um todo, porque não é só uma questão da formação. Ali trouxe a questão da formação de professores mais antigos que foram formados assim, mas eu acho que ela perpassa por uma questão psicológica também, sabe? Porque quando você abre esse espaço de fala, quando você tem a escutativa, você se depara com a realidade deles. E como a gente falou pontuou um pouquinho aqui, é uma realidade dura e crua. É muito difícil você se deparar com essa realidade da miséria, e a miséria que eu digo é uma miséria, não só uma miséria material, mas é uma miséria de forma geral. As pessoas vivem numa total miséria de falta de acesso à cultura, de falta de acesso à
conforto, de falta de acesso básico à saúde, a saneamento. E aí, quando você tem uma disciplina que ela se propõe a ter essa escutativa, a abrir essa fala, então a arte é uma forma de se comunicar. E aí, aqui na minha disciplina de artes, o estudante pode dizer, ele pode falar. E aí, quando ele traz isso, a gente tem que lidar com o que fazer com isso. E aí a gente transporta isso para as linguagens artísticas e a gente coloca ali as angústias e aquilo que a gente quer dizer na arte. Mas nas outras disciplinas, se o professor ele se abre para esse momento de fala, ele se depara com coisas que ele não sabe lidar também. Então eu fico pensando que o professor, que ele faz parte dessa roda, né, que é uma roda terrível, desse moinho, ele também é vítima dessa sociedade, dessa cultura a qual ele foi imposto, porque ele teve uma formação tecnicista para ensinar um conteúdo tecnicista de uma forma fria, e ele não sabe lidar com essas questões. Então, se ele abre o diálogo, se ele abre a fala para que o estudante se coloque, ele escuta e não sabe o que fazer com isso. E aí ele traz para si, e aí a gente vê aí grande parte dos profissionais da educação doentes, grande parte dos profissionais da educação com problemas seríssimos psicológicos, fazendo tratamento e tomando remédio. Se você está dentro da escola e conversa com seus colegas, você vai se deparar com pessoas que tomam remédio para depressão, mas de uma forma muito gritante. O índice de profissionais da educação que têm problemas emocionais, sociais e psicológicos é enorme, porque quando você está lidando com essas questões, né, da miséria cultural, da miséria social, você não sabe o que fazer com isso. E o artista, a gente já procura, as pessoas falam assim, mas a arte te tornou sensível. Não, a gente já procura a arte, já trilha esse caminho, porque de certa forma a gente já tem uma sensibilidade que a arte só aflora. Então, a gente, com esse olhar sensível, a gente consegue olhar para si e olhar para o outro e aí fala, o que eu vou fazer com isso? Eu vou resolver o problema da miséria dele? Não. Mas de que maneira eu posso instrumentalizá-lo para que ele possa minimamente correr atrás para que a vida dele seja um pouco melhor do que voz. para que ele ganhe voz, para que ele consiga colocar para fora. E a gente consegue lidar com isso de uma forma, não é tranquila, porque a gente também adoece, a gente também tem um limiar aí do que não trazer para mim, do que como não deixar isso me afetar, mas que os outros profissionais, por terem essa formação e por evitarem essa sensibilidade, não sabem como lidar. Então, eu acho que não é simplesmente a gente julgar e dizer, eles não se abrem, eles não topam a parceria, ou eles não sabem fazer, porque eles foram formados para isso também, e foram formados dentro dessa escola ao qual nós fazemos parte, por profissionais Sim. que eram profissionais que trabalham junto com a gente. Então, de que maneira a gente quebra esse ciclo, de que maneira a gente consegue transformar as coisas para que as próximas gerações não caiam nessa repetição, né? Porque é muito complicado, as coisas vão muito além do que a gente pensa, não é tão simples assim, né? E lembrando que a nossa formação, Idel, ela foi diferente também, né? A gente se conheceu trabalhando arte e educação em museu. Eu e a Idel, né? Sim. Então, a gente fazia a mediação dentro de museus para essas turminhas que iam para ver, e é totalmente diferente, né, Idel? Você ir no museu, você tá diante da obra e você conversar sobre aquela obra com aquele mesmo aluno. É o mesmo aluno, às vezes, de escola municipal, de escola estadual, é o mesmo aluno. Mas o ambiente muda tudo, muda esse olhar, muda esse lugar de fala, muda uma série de coisas. E eu queria só falar mais uma coisa, que a Idel falou, né, dessa questão das doenças mentais que cada vez mais estão pegando a todos nós, e talvez justamente porque a gente não saiba lidar com essas questões, a gente não dá voz a essas questões internas. Eu tenho também uma formação que eu trabalhei em CAPS, eu não sei se vocês sabem o que é, mas é um centro de atendimento psicossocial, né? Então, eu trabalhei tanto com adultos quanto álcool e drogas. E quando você vive com esse público e você, assim, trabalhando com esse público, e você vê que muitos deles não têm essa articulação, eles não conseguem trazer essa verbalização de algumas questões, mas que são muito pesadas.
são muito mais pesadas do que a das crianças, porque a das crianças, elas ainda não têm algumas escolhas, elas seguem, aí eu acho que elas ainda não racionalizam algumas questões. O adulto, ele já tem, e ele já fez algumas escolhas que também, muitas vezes, só agravaram o problema. E aí a arte, ela vem como cura, no sentido de identificar, se enxergar, ver, ouvir a própria voz, sabe? Então, eu acho que a arte, a gente viu na pandemia, muitas pessoas falaram, se não fosse a arte, como a gente teria sobrevivido tanto tempo, né, enclausurado em casa, porque é um filme, é uma série, é uma música, é um desenho, é uma dança, qualquer coisa que você faça para aliviar. Quantas pessoas não foram à janela criar música, tocar música com os vizinhos, né? Quantas pessoas não foram fazer... eu vi alguns amigos que são do teatro, que eles foram fazer apresentações em condomínios para que as pessoas vissem lá de cima, porque a gente precisa disso para aliviar. A arte, ela traz esse conforto, e não é a negação, mas é um ressignificar muitas vezes, né? A necessidade de escapismo nossa é importante também, é mais do que simplesmente um passatempo, né, como a gente já falou no outro encontro. Mas, primeiro, quem está aqui acompanhando a gente no chat da Twitch é o meu aluno Thiago Lima. Muito obrigado, aluno Thiago. E ele falou aqui que essa galera que pensa nessa volta da educação como era nos moldes da ditadura, é importante a gente pensar que a nossa formação já foi uma formação transformadora que já estava se livrando do que foi a ditadura. E por isso é tão perigoso, nesse momento, a volta desses pensamentos que querem acabar com todo o avanço que a gente teve nos últimos 30, 40 anos, né? Então, é importante a gente lutar pelo que a gente conquistou e fincar pé. E ele diz que essa galera vive numa teocracia, que é a que acredita que o pensamento de que o importante é português e a matemática, né? E que a arte amplia o nosso horizonte. Mas dentro disso, eu quero dizer que o próprio ensino de português e matemática não precisa ser algo castrador e limitador. Quando você ensina a matemática como a linguagem da natureza e o que isso pode te proporcionar, amplia seus horizontes da mesma forma que a arte também amplia. Então, qualquer disciplina pode ser libertadora ou pode ser opressora, depende de como ela é trabalhada, né? Português, a gente já falou aqui de que literatura por si amplia, mas mesmo assim, eu estou agora fazendo letras, e já se avançou muito em linguística, já se tem uma outra visão, não se busca mais ensinar a norma padrão. O conceito de norma padrão já é algo até ultrapassado. Norma culta, né? De norma culta, como se a cultura não existisse na linguagem coloquial. Norma culta, né? e padrão já são coisas diferentes, já se sabem disso, que tipo, norma padrão seria a norma de acordo com a gramática, e a culta não é a norma padrão, porque as pessoas ricas não falam de acordo com a gramática, elas têm seus vícios e erros também. Norma culta é simplesmente uma visão elitizada da língua portuguesa, e, portanto, acadêmica. Deve ser superada. Não é acadêmica. Acadêmica é a padrão, que vai de acordo com as normas da gramática normativa portuguesa, da língua portuguesa. A culta seria aquela que as pessoas veem como assim que se fala direito, mas se você for analisar, está cheio de erro também, está cheio de vícios. Né? Aliás, erro não, né? Vícios de linguagem. Né? Porque não existe erro em português. É importante dizer isso. Não existe erro. É uma língua viva. Isso. Existe erro na escrita em relação à norma padrão. Mas aí é uma coisa que você aprende de que há ambientes que você deve se comunicar de formas diferentes, que é algo que a arte ensina como ninguém. Sim. Então, é um ponto de interdisciplinariedade importantíssimo, né? Quando se tem essa real
intersecção entre as disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade como algo equivalente, como algo equilibrado, todos temos a ganhar, né? Tudo se conversa. Tudo se conversa, todas as disciplinas têm a ganhar, e aquele ser Para lá... o estudante, E aquilo faz muito mais o educando, sentido. aquilo tudo faz mais sentido. Até porque a gente compartimentaliza e divide o conhecimento por uma questão funcional, assim, né? Ou seja, é uma forma da gente conseguir estabelecer focos e de certa forma, utilizar de uma didática, né? Mas o conhecimento em si, ele é uma coisa só, né? Quando você fala em matemática, obviamente você está falando em linguagem. Eu que sou músico, por exemplo, você tem diversos paralelos para compreender algumas questões musicais, você precisa compreender questões matemáticas, você precisa ter... Então, assim, agora, quando a gente fala em educação básica, quando a gente está falando de educação básica, a gente está dizendo educação para formar indivíduo, um indivíduo capaz de ter um mínimo conhecimento de si próprio, de enxergar minimamente o lugar que ele ocupa dentro do mundo, como é esse mundo, como funcionam as coisas. E a gente percebe que muitas vezes a educação ela tenta ser meramente instrumentalizadora. Vou dar instrumentos para esse indivíduo, mas não funciona. O ser humano ele é muito mais complexo que isso. Você não está criando... Na formação hoje em dia, né, a mais atual, para professores, a gente já estuda, por exemplo, neurociência. E quando a gente estuda neurociência, a gente vê a plasticidade do cérebro. E você acabou de falar que música precisa de matemática. Não sei se você já viu algumas pesquisas que falam que quem estuda música, parece que a área que seria equivalente à matemática fica muito maior. Parece que existe até uma facilidade maior para aprender matemática. Então, assim, quando a gente pensa, então, que cada disciplina, e eu tive que falar isso para pais, às vezes em reunião, de falar assim, no meio da pandemia, eu escolhi qual a matéria que meu filho ia estudar, e artes eu achava que não era essencial. E aí eu cheguei a falar para pais de coisas do tipo, então, mas é ensino fundamental. Isso é fundamental para o seu filho se constituir enquanto sociedade, enquanto ser humano que faz parte dessa sociedade. E aí você pensa que se é fundamental, poxa, neurologicamente falando, vamos pensar que o cérebro é um músculo, é que nem o nosso corpo, é um músculo. Se você só treina braço e você não treina o resto, você vai ficar deficiente do mesmo jeito, não vai ficar um corpo saudável. Você precisa treinar todas as áreas. E esse que é o problema, né, Aline? A questão não é nem individual. Você cria uma sociedade deficiente. A questão não é o indivíduo, né? A questão é que na escala que a gente tem, você cria uma sociedade que é deficiente e você atinge você atinge todos os setores da sociedade, você atinge também a produção artística em si. Né? Porque você tem toda essa crise estética. E eu acho que acho que a questão fundamental que a gente tem, que eu acho que é o mais difícil para as pessoas que não estão dentro da arte ou dentro da educação entenderem, é que os impactos das deficiências ou da falta ou dos problemas que a gente tem com a educação, eles não são sentidos de forma imediata. Então, por exemplo, o que a gente está vendo agora na pandemia, que é algo que tem me preocupado, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, e eu me preocupo com eles, e me preocupo, obviamente, com a sociedade em geral, com todas as pessoas, né? Mas eu acho que os impactos que a gente tem dos problemas que a gente tem na educação, eles são sentidos a médio e longo prazo. É por isso que as pessoas não conseguem enxergar, porque você não ir à escola ou você não ter uma boa educação não vai afetar a sua vida hoje, não vai afetar a sua vida amanhã, mas vai afetar a sua vida daqui a 10 anos. E vai afetar a sua sociedade daqui a 10 anos. Esse é o grande problema. Isso fica muito claro quando a gente vê o que o Japão fez, né? Porque depois de uma guerra, de Coreia ficar do Sul. detonado, e aí os caras viraram, não, a gente vai investir na educação. E em poucas décadas, né, não foram muitas, foram pouquíssimas décadas, eles se tornaram um país de primeiro mundo, porque investiram em educação. Então, assim, aí você fala assim,
Tá, a gente não vê, mas a gente não vê porque a gente não vê o futuro, né? Porque se a gente pudesse ver o futuro, se investisse aqui, se investisse ali, a gente conseguiria ver isso muito mais claro, porque todos os países que investiram em educação, em arte, né? Porque a gente vê quais são os países que mais investem em arte, são os países que a economia deles gira. Que a Sim. economia deles é boa. Não, assim, Por que será? Será que é mágico isso? Será que é porque não agora dá para investir? Será que é isso? Ou será que é o contrário? o E problema é quando que você investe, você faz o cara questionar, você faz o cara criar. não, você tem, assim, a gente está vivendo uma crise, por exemplo, a gente tem uma crise, aí a gente já está expandindo bastante, né, o nosso tema, mas a gente tem uma crise de mão de obra qualificada, por exemplo, no país, que vai ficar cada vez mais grave. Voltei aqui que eu... Das pessoas, a Edel tá voltando, a gente as pessoas vão ter cada vez mais falta de condições de participar da sociedade, que está ficando cada vez mais complexa. E a gente tem um país que vai ficar, sim, cada vez mais pobre, porque vai depender cada vez mais de fatores externos e vai estar totalmente à mercê, realmente, dependente, à mercê de coisas que vão ser, de competências de pessoas que vão estar fora né, da nossa população. Então, assim, a sociedade não consegue entender, e isso está em todas as classes econômicas, sociais e às vezes até intelectuais, porque o indivíduo ele se forma e ele adquire um determinado nível de especialização, de repente ele é um grande médico, um grande advogado, não sei o quê, mas ele não consegue enxergar o quão é importante para o lugar em que ele vive, para o país em que ele vive, para a sociedade na qual ele vive, a formação dessas gerações que estão aí. Então a gente tem as gerações agora que estão dentro da educação fundamental, que estão dentro da educação básica, vamos dizer assim, né, que a gente diria que vai até o ensino médio, né? Então a gente está pensando de crianças até adolescentes, né, a fundamental até o 9º ano, enfim, mas a gente pensar na educação básica como um todo, que daqui a 10 anos vai ser a população ativa da sociedade. E aí? Que sociedade que nós vamos ser? Então, assim... A sociedade do TikTok. Exatamente. Agora, é uma coisa absurda, porque, assim, é muito grave, é uma crise difícil de perceber, porque é diferente, por exemplo, os caminhoneiros fazem greve, não tem comida no supermercado. Isso é muito fácil de ver, né? A gente enxerga com muita facilidade. Agora... o problema da educação e da falta de formação das pessoas é algo que não nos atinge a curto e médio prazo. Demora muito tempo para aparecer. Mas quando aparece, não tem solução, não tem o que fazer. Você precisa esperar uma outra geração para resolver o problema. Você precisa falar, nossa, nos ferramos, nossa sociedade está colapsando, agora a gente vai ter que dar um jeito de investir o que a gente não tem e fazer um esforço absurdo. Essa geração adulta vai ter que fazer um esforço absurdo para formar uma próxima geração, porque essa daqui já era. Fred, qual é o problema disso? É que, assim, aquela geração também se torna formadora e ninguém dá o que não tem. Se você não recebeu, como é que você vai dar algo que você não tem? Então, eu acho que a gente ver e deixar cada vez mais claro, eu acho que é o que você falou, que tem pessoas que são elite, entre aspas, que falava, não, o ensino tem que ser bem básico mesmo, e tá vendo o que está acontecendo com esse ensino bem básico, que as pessoas não questionam, né, que as pessoas aceitam algumas barbaridades. Então, acho que essas pessoas que podem, que têm condições de mudar, e a gente também aqui na base, como professor, como artista, a gente também se torna influenciadores, né, é mudar agora, porque se a gente for deixando, né, cada vez mais para as próximas gerações, cada vez mais vão ter menos, e vão dar menos, porque não tem. Você não tem como você ensinar algo que você não aprendeu. Gente. Deixa eu só, Paulo, só concluir, depois eu vou passar para o Paulo organizar a nossa conclusão aqui, porque realmente a gente vai ter que... Eu acho que só uma coisa bem rápida aqui, que eu acho que eu sinto que tem pessoas de várias classes sociais, várias ideologias, inclusive, né, conversando entre si, percebendo uma coisa que é uma coisa que fica cada vez mais pungente para mim. A gente está começando a entender, e eu digo a gente, eu acho que não todo mundo, mas eu acho que tem uma parte da população, não só brasileira, mas humana, está começando a entender que a gente não vive sozinho e que o único futuro que a gente tem reside na cooperação, no entendimento de que nós somos indivíduos, mas que nós dependemos do coletivo para
ficar vivos, para existir enquanto espécie. Então, assim, não existe vida, essa vida individual. Então a gente precisa começar a pensar mais no coletivo. E eu vejo, eu tenho visto alguns movimentos, até de setores com ideologias opostas, concluindo a mesma coisa. Isso, de certa forma, me deixa feliz, e algumas coisas a gente vê retrocesso, muitos retrocessos. Tá, gente, mas deixa eu fazer um apontamento, então, já encaminhar a gente para o final, porque já estamos passado das 10 horas. Assim, concordo com as coisas que vocês estão dizendo, mas acho importante, e aí volta a discussão de por que as pessoas ainda perguntam do porquê ensinar arte, que todo esse conhecimento, todas essas observações, muitas vezes, ficam fechadas na academia. Então, estava falando aqui o quão eu vi um avanço na didática agora que eu estou fazendo uma segunda licenciatura, e o quão isso é embasbacador, assim, nossa, evoluiu tudo isso, né? Hoje, português não se ensina mais uma série de regras e exceções e você fica no decoreba. Você parte a partir do morfemas, a formação da língua e como que as palavras se desenvolvem, é uma forma que você raciocine junto e adquire aquele conhecimento, e não algo que você decora para passar na prova e esquece depois. Esquece depois, né? porque não tem sentido. Né? Da mesma forma, todo esse conhecimento em arte, essa discussão, é algo que a gente precisa entender, mas a gente precisa fazer com que os outros entendam o porquê, em quais pontos a pessoa se desenvolve, como isso melhora ela enquanto indivíduo e melhora o país enquanto nação. Então, a gente precisa ampliar e ter mais divulgadores culturais, divulgadores de arte e educação também. Então, e pegamos para nós essa incumbência da resistência novamente, né? Sim, e estamos realmente num período de crise em que a própria ciência está sendo questionada. Se ciências biológicas são questionadas nesse momento, sim, a arte realmente acaba sendo vista como supérfluo do supérfluo. As pessoas estão querendo... E a maldade invista nisso. Para terminar, vou ler aqui alguns comentários que o Tiago fez. Primeiro, ele marcou que ter aulas de filosofia na grade fez uma diferença extrema na formação dele. Ele consegue perceber isso comparando com as irmãs que só foram ter aula de filosofia na faculdade. E aí ele comentou sobre essa questão de países que a educação modifica a realidade, que a Coreia do Sul, além de um forte investimento em educação, também teve em produção artística e cultural. E por isso que ela virou um fenômeno com o K-pop, com os doramas, com toda essa... Que a gente já foi um país exportador de produção artístico-cultural muito forte no mundo. Que reverbera muito, né? Vamos combinar. E hoje a gente está lá embaixo. Sim, então... É uma atividade econômica, né? Você realmente... assim, tá tudo ligado. Produção cultural gera riqueza. Gera né? tudo. Você gera todo um movimento de turismo, de tudo, né? A passeata GLBT, ela, e que tem agora LGBTQI+, QIA+. Exatamente. Essa, quando começou, teve várias questões, mas ela é uma passeata extremamente artística. Você vê todo o movimento de arte, e a gente sabe que ela só sobreviveu por conta de que realmente gera economia para o país. Vem gente de fora, vem gente de vários lugares do mundo só para essa passeata. E só por isso ela sobreviveu. Então vamos aproveitar esse último pensamento, então, de que a arte, além de te formar um cidadão melhor, é uma das ferramentas que, junto com filosofia, sociologia, até história, todas as ciências humanas, ajudam a gente a sermos pessoas mais conscientes, a entender melhor o outro, a criar diálogos mais produtivos e criar uma nação melhor. Então, dentro disso, vamos para as considerações finais. Aline, você que tão bem se expressou hoje, começa as considerações. Agora você me pegou, deixa eu ver. Bom, consideramos que arte é essencial, como todas as outras disciplinas, mas a arte, ela é essencial na vida como ser humano. Eu acho que a gente, para se relacionar, é um meio de comunicação, que a gente sabe que, além de eficiente, ele é super sensível. Então, ele é muito direto, uma música ela é muito direta, né?
uma obra visual, um filme que a gente assiste, ele fala em outros sentidos, né? Que não só o racional. Então, eu acho que isso é transformador, que a arte, ela transforma onde quer que ela chegue, onde quer que ela toque, porque ela tem esse poder de comunicar-se. E por isso que ela é essencial dentro da escola e dentro da nossa sociedade como um todo. Legal, Fred? Bom, acho que a gente pode pensar justamente isso, né? Que o contato com as linguagens artísticas, ela permite que o indivíduo se conheça a si mesmo, conheça o mundo por meio do simbólico. Às vezes, você dizer algo para alguém não tem o mesmo impacto do que você fazer com que essa pessoa viva uma experiência por meio de uma linguagem simbólica, porque ela vai construir a sua percepção sobre isso que você está dizendo. Então, um filme faz isso, uma música faz isso, uma escultura, uma pintura, enfim, essas linguagens simbólicas, elas fazem isso porque elas permitem que você olhe para aquilo, que você reflita, que você faça suas catarses, que você... Então, assim, você simplesmente dizer para aquela pessoa, escrever ali, não tem o mesmo poder, porque as linguagens simbólicas, elas constroem por meio das emoções e dos pensamentos, elas constroem esses universos de experiências, e isso é muito importante para a formação de qualquer indivíduo. Né, ela faz com que os indivíduos eles consigam entender mais sobre si mesmos, melhorem. Eu posso dizer por mim, assim, o meu processo artístico, eu tenho total consciência que me fez ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que ainda tem uma série de defeitos, que ainda tem uma série de problemas, que tem uma série de questões a resolver, como todo ser humano, né? Mas, sim, sem dúvida, uma pessoa mais completa, uma pessoa melhor, uma pessoa que consegue ter muito mais empatia pelo outro, que consegue enxergar o mundo. Às vezes... enxergar o mundo fora da sua própria perspectiva, que é o grande problema do ser humano. A gente vive nessa caixinha, né, individual, e às vezes a gente não enxerga o outro, e é tão óbvio, né? E às vezes um filme, uma música te faz, nossa, olha isso que aconteceu na minha vida, e eu entendi por meio. Então, assim, é essencial que toda a população, por meio da educação, que é a melhor forma que a gente conhece até agora, né? Colocar as pessoas ali dentro desse espaço para conviver e para ter essas experiências de educação. A gente ainda não sabe forma melhor de fazer isso. É essencial que exista, sim, disciplinas como arte, como filosofia, que a gente falou, como sociologia, essas disciplinas menos tecnocráticas, que, aliadas às outras disciplinas, né? Obviamente que aliadas, possam formar um indivíduo completo e uma sociedade mais saudável, mais consciente e mais dona de si mesmo, né? É isso. Edel? Então, Paulo, para mim o que fica, eu acho que de tudo, e o mais forte, é essa consciência de que a gente, enquanto artista e enquanto arte educadora, a gente tem um papel fundamental da resistência mesmo. Acho que a palavra é essa. Acho que a gente resiste apesar de... A gente resiste em nome de, e a gente resiste para algo que a gente objetiva, que é a construção de uma sociedade mais igualitária. E eu acho que enquanto houver pessoas que têm essa sensibilidade, esse olhar artístico, enquanto essas pessoas acreditarem, a gente ainda vai ter os formadores, Aline, no presente, no futuro e aonde quer que seja. Então, eu acho que o nosso papel resistência social, de resistência política, de resistência individual e de resistência coletiva. E eu acho que o que a gente está se propondo a fazer aqui, que é uma semente, né? A gente fica sempre brincando com essa história de que o Projeto 8 é o Projeto Semente. A gente está plantando uma semente aqui. A gente planta uma semente que a gente não sabe, né? A gente planta a semente e a gente não, talvez a gente não consiga vivenciar os frutos que essa semente dará. A gente vai ver o processo dela crescer, mas talvez a gente ainda não veja os frutos. Mas a gente tenha consciência de que a gente está plantando. Então, essa resistência em nome daquilo que a gente acredita, em nome da transformação do indivíduo num melhor, numa sociedade mais empata, numa sociedade igualitária, minimamente igualitária, porque a gente sabe que a igualdade ela é impossível de ser atingida dentro de uma sociedade muito grande, mas a gente acredita que minimamente as pessoas tenham condições de ter uma vida mais decente.
Então, acho que o papel que fica para mim é o nosso papel de resistência, sim. A gente resiste enquanto artista, a gente resiste enquanto professor, a gente resiste enquanto arte educador e a gente resiste enquanto indivíduo que acredita em tudo isso. Muito bacana. Bom, o Thiago disse umas coisas interessantes aqui sobre o tipo de arte que a gente tem exportado atualmente. Eu não vou conseguir ler pelo tempo e seguir, mas fica a reflexão de que não é que nossos artistas de hoje em dia sejam piores, e que quando a gente exportava, era o foco de arte, a gente era melhor. Não. Faltam políticas públicas, faltam espaço, e aí a gente entra numa discussão de lei, Rouanet e outras coisas, que é tema para um outro episódio. Então, por hoje ficamos nessa discussão de artes. Agradeço vocês aqui, Fred, Aline e Edel. Agradeço o Thiago, que acompanhou, fez seus comentários. E agora serão sempre às quintas-feiras, 21 horas, os nossos encontros, né? Tivemos um pequeno hiato aí de 2 semanas, a gente se acertando para ver o que funciona e o que não funciona, e ao longo das semanas vamos postando mais coisas. Então, maravilha. É isso, pessoal. Paulo, nós vamos só terminar aqui com... Como a gente sempre termina com alguma coisa, hoje a gente vai terminar com um vídeo dos alunos da Aline, porque a gente está falando de arte e educação, a gente está falando de arte feita por não artistas. E acho muito, muito legal mostrar. É um trabalho que ela fez, é super curtinho, então a gente vai desligar aqui o papo, eu vou colocar o vídeo e já agradeço a todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais que amor de cachorrinha, mais que amor de cachorrinha.